Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de redação para concursos. Bem, hoje nós vamos falar sobre concisão no parágrafo. Gente, o que é isso, né? Concisão tem a ver tudo a ver com coesão ali, tá? Mas também tem a ver com você saber, né, como cortar aquilo que é desnecessário no seu texto. Vamos entender melhor. O parágrafo deve ser estruturado e desenvolvido como um pequeno texto, uma unidade de sentido. Ele deve retomar o assunto dos parágrafos anteriores, mas, de preferência, sem estabelecer uma relação de dependência entre eles. Gente, olha só. Uma coisa muito importante a gente pensar o parágrafo sempre como um pequeno texto. O parágrafo ele precisa ter um início, um desenvolvimento e um final, certo? A gente não vai deixar parágrafos abertos para serem terminados em outros parágrafos, porque isso é prejudicial. Você pode fazer assim? Você pode. Mas é interessante que os seus parágrafos funcionem como pequenas unidades, né, de sentido. O que isso significa? Bom, isso significa que você precisa trabalhar um tema específico, um tema não, vamos lá, um desdobramento específico do tema, né, um argumento específico em cada parágrafo. Assim você consegue uma organização muito melhor do seu texto. Por exemplo, se a gente está falando sobre sistema carcerário brasileiro, né? Nós temos aí diversas questões que nos levaram até a situação que a gente chegou há pouco tempo, no início do ano, né? No início de 2017, com um massacre, né, que aconteceu em várias penitenciárias brasileiras, né? Por questões de facções, né? Crimes, né, que precisavam ali. As pessoas acabam, né, cometendo esses tipos de crime para conseguir proteção. Então, quando a gente trata desse tema, né, um tema bastante delicado, a gente fala, por exemplo, sobre alguns itens argumentativos, né, que são bastante importantes. Por exemplo, a gente vai falar, né, a gente pode falar, óbvio, fica seu encargo, né, a gente pode falar, por exemplo, da legislação de drogas no Brasil, né, que é uma legislação que é grande culpada da superlotação, né, que a gente tem hoje em dia nos presídios. Então a gente já entra em outra questão, a gente entra na falta de estrutura também, né, que os presídios têm para receber esse monte de gente. Outro tema, né, se a gente pega lá a legislação de drogas, né, a falta de estrutura, a gente pode falar sobre a ausência de trabalhos, de serviços comunitários, né, como pena alternativa, certo? Então, olha só, tudo funciona da seguinte forma, né? A pessoa, ela é presa com uma quantidade ínfima, uma quantidade ridícula de droga, né? E ela é autuada como um traficante, certo? Isso acontece todos os dias aqui no Brasil, tá, gente? Então, esse tipo de legislação é um fator importante que a gente, né, pode destacar como um argumento, certo? Então, a legislação, a falha da legislação, o julgamento de pessoas, né, ou o envio de pessoas que esperam julgamento, né, direto para as penitenciárias, as pessoas ficam lá às vezes anos até serem julgadas, né? Então tem tudo aí, a morosidade da justiça, né, essa questão da própria legislação. Então, isso é um parágrafo, certo? Certo. Então, esse parágrafo argumentativo que trata só disso, né, ele deve ter ali a sua... uma individualidade. Não vamos dizer uma individualidade, ele tem ali o seu potencial de dizer sobre si próprio sozinho. Ele vai fazer a diferença no conjunto total, certo? Porque ele vai estar ali, obviamente, como um tema, como um acréscimo sobre o tema. Então, ele vai estar interligado através de elementos coesivos. Ele vai estar interligado com a introdução, certo? Porque lá na introdução você pode já falar sobre esses argumentos, né? A gente já conversou sobre isso. Você já anuncia, né, que o problema, né, os problemas que acarretaram essa situação foram a legislação de drogas no Brasil, a falta de estrutura e a ausência de
de serviços comunitários como pena alternativa. Ok, então você anunciou seus 3 argumentos. Então, um parágrafo, o primeiro, vai ser para falar sobre legislação de drogas. Então, olha só, você já está encadeando, né, a sua introdução com esse primeiro parágrafo, já que você anunciou ali sobre o que você ia falar. Então, nesse parágrafo específico, você não vai se preocupar com mais nada a não ser discutir essa legislação, ok? Então, terminou de discutir, fechou ali aquelas 5 linhas de parágrafo aproximadamente, você vai pular para o próximo item. O seu próximo parágrafo, né, vai falar o que você anunciou em segundo. Você anunciou falta de estrutura para receber esse contingente, né, essa monte de pessoas que fica ali amontoada na cadeia como se fosse bicho, né? Então você pega no seu segundo parágrafo, você vai discutir apenas isso, certo? Então circula bem a questão, fala dos argumentos, né? E aí na terceira você vai fazer sobre a falta, né, de uma política de serviços comunitários como pena alternativa. Então, beleza, você vai no terceiro parágrafo só falar sobre isso. Então, dessa maneira, gente, nós criamos unidades de sentido, né, nos nossos parágrafos, para que eles possam praticamente, não vou dizer que vai acontecer sempre, não é necessário acontecer sempre, mas para que praticamente eles possam ser lidos sozinhos, tá? Então, um dos elementos importantes, né, que a gente tem que abrir mão nesse caso, não vamos iniciar nossos parágrafos com conectivos, gente, né? Isso as pessoas fazem muito isso, não é errado, tá? Mas não é legal, tá? A banca pode desconsiderar isso? Pode, né? Mas aí depende, às vezes você tá empatado ali você tá num empate com algum candidato, né? E às vezes ele começou o parágrafo dele de uma outra maneira, né? Como se fosse um texto corrido. Né? Então, sem fazer ali, né, começar o parágrafo dele com apesar disso, ou começar o parágrafo dele com porém, certo? Então, vamos evitar esse tipo de coisa. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente coloca um conectivo no início de um parágrafo, a gente está colocando ele numa relação de dependência muito forte com o parágrafo anterior, né? Então, se queremos dizer uma ideia contrária, certo? A gente vai deixar esse conectivo mais para frente. Então, a gente inicia a nossa oração e coloca um porém depois, né? Em algum lugar, a gente sempre consegue encaixar bem essas coisas, né? Só trabalhar bem. Bom, então é isso, né? Então, ele deve retomar o assunto dos parágrafos anteriores, olha, essa forma, né? Que é uma forma bem clássica da gente fazer uma redação, né? Mas é isso, a gente vai no clássico, a gente vai no que é certo, vai no tradicional para acertar, gente, né? Não precisa inovar, a gente vai perceber que as redações que a gente vê de concurso que ganham nota 10 são redações simples, tá? Optam pelo simples. O importante é você embasar bem as suas ideias, os seus argumentos, ok? Então, ele deve retomar o assunto dos parágrafos anteriores, mas de preferência sem estabelecer uma relação de dependência com eles. Então, vamos evitar isso de iniciar os nossos parágrafos com conectivos. Bom, desse modo, a estruturação de um parágrafo deve apresentar um tópico frasal ou uma frase núcleo ou introdução. Consiste majoritariamente em uma ou duas frases curtas iniciais em que se expressa de maneira clara e sucinta o assunto a ser tratado, tá? Então, por exemplo, se a gente falou lá na introdução da legislação de drogas no Brasil, a gente fala um fator importante para a situação carcerária, para a grave situação carcerária que o Brasil enfrenta hoje, é a legislação de droga de 2006, né? Então, olha só, você já tem um tópico frasal aí, uma espécie de introdução para o seu parágrafo. Então, a partir desse tema central, você vai desenvolver todo o parágrafo, ok? Bom, o parágrafo também tem que ter um desenvolvimento. Então, o que significa? É o aprofundamento dessa frase. Se você falou lá da legislação antidrogas, você vai explicar por que isso é um problema. Bom, você vai falar, né? Porque, no final das contas,
pessoas que portam pequenas quantidades de drogas, né? Muitas vezes são meninos, aviõezinhos, né? Que aí o cara é autuado como um traficante. Então você vai explicando toda essa situação, né? Tudo que envolve essa questão. E vai aprofundando o tema. A conclusão, né? Você retoma o objetivo expresso na frase introdutória, certo? E fecha de maneira sucinta a discussão levada por ela. Então, bom, qual é a solução para isso? É que a legislação seja modificada. Já faz 2006, gente. Né? Já faz 8 anos aí que a legislação está aí e não funciona, certo? Então, qual é a saída que você pode dar para fechar esse seu parágrafo? Você pode falar sobre, né, uma maneira melhor dessa legislação funcionar ou dela ser alterada de uma maneira, né, que as coisas funcionem melhor, né, para essa questão. Bom, o conteúdo apresentado no parágrafo também deve ser conduzido de maneira coordenada. Como? 1. Delimitação do assunto. Consiste no recorte do tema, restringindo ao que é de fato importante na discussão proposta. Né? Você tem 30 linhas, você não vai ficar falando coisas que não são interessantes, que não são importantes. Né? Isso é muito interessante na redação, porque a gente percebe às vezes que 30 linhas pode ser muito e pode ser pouco, né? Depende muito de como você escreve. Então, às vezes, a pessoa não sabe, não consegue de maneira alguma preencher 30 linhas, né? Ela tem que lançar mão daquele velho artifício que a gente detesta, tá? Qualquer professor e corretor detesta, que é encher linguiça. Gente, não faça isso, tá? Então, nesse sentido aqui, também não encha linguiça, mesmo que você seja uma pessoa prolixa, que escreve, não consegue resumir tudo em 30 linhas, foque naquilo que é crucial para o seu tema, né? Então, qual é o melhor jeito de a gente fazer isso? O melhor jeito é se planejar antes de começar a escrever. Faça um esquema, certo? Coloque lá o seu tópico frasal de cada um dos seus parágrafos e quais são os pontos, né, principais que você tem que desenvolver naquelas 5 linhas, né? Se planeje, gente. Não tem outro jeito, né, de fazer uma redação consistente sem ser planejando, tá? Sem ser pensando bem o que você vai escrever. Não faz na correria, que geralmente não funciona, tá? Ok. Número 2, né? Fixação do objetivo. Diz respeito à delimitação do motivo pelo qual e com que finalidade, tá? Esse movimento ajuda na compreensão da linha de raciocínio que se busca defender. Então, olha só, sempre tenha em mente o objetivo, né? O objetivo do seu texto é qual? O objetivo do seu parágrafo. Reduza, né? Vamos reduzir aqui o foco. Então, ao invés de a gente falar sobre o objetivo do texto, né? Pense por parágrafo, por unidade. Qual é o objetivo do seu parágrafo? O que seu parágrafo quer solucionar ali naquelas 5 linhas, né? Então, esse movimento ajuda na compreensão da linha de raciocínio que se busca desenvolver. Então, né, cada um dos seus parágrafos, né, a estruturação, por exemplo, dos presídios, né, falta estrutura. Então, beleza, qual o objetivo ali? De você dizer para o seu corretor que, poxa, né, as autoridades precisam, né, pensar numa maneira de que se mantenha a dignidade, né? A dignidade humana dentro desses lugares. Então, as pessoas não podem dormir, né, de pé, amontoadas, né, no meio da sujeira, sem se alimentar direito, porque isso, né, isso não é uma forma de vida aceitável. Isso é tortura e etc. Então, você pode ir trabalhando essa questão toda, né? O objetivo, né? Qual o objetivo? Que se solucione isso, né? Que o Estado ou, né, se você é a favor das iniciativas privadas, né? Porque também é uma questão bem importante nesse tema. Se você é a favor das iniciativas privadas tomarem a frente desses presídios, né? Então, como eles podem resolver essa questão? E nós temos também a formulação da frase núcleo ou tópico frasal. É o desenvolvimento da frase que introduzirá o tema a ser discutido, né? Então,
se você se propôs, né, cada parágrafo, aquela frasezinha núcleo, então o seu desenvolvimento, ele vai o quê? Tentar fechar aquela ideia, né, da sua frase núcleo. Como que a gente fecha? Como a gente soluciona? Né? Não é que todo parágrafo seu tem que ter uma solução, uma intervenção, não, tá, gente? Não tem nem como fazer isso, tá? Mas que você conclua aquele pedacinho ali, aquela ideia, tá? Você não pode deixar solto, você não pode deixar fios soltos, né? Sem amarras, tá? As coisas têm que estar fechadas, né? Tem que estar finalizadas. O parágrafo deve apresentar ainda certas qualidades em sua formulação, como a concisão, né, gente? Concisão é tudo, a concisão é que faz o texto ser unidinho, né? A concisão, consiste na formulação de ideias de maneira precisa, sem repetições ou sobra de palavras desnecessárias. Então, gente, conciso, né? Ele é retinho, ele é... A palavra não era essa, a palavra fugiu da minha cabeça. Tudo bem. Então, o texto, ele é exato. Ele vai direto ao ponto, ele não fica enrolando, ele não dá voltas, né? Então, um texto conciso é o texto que vai onde ele tem que ir. E acabou, ok? Então, a concisão, gente, né, é algo que a gente tem que buscar sempre no nosso texto. O que eu falei antes de unidinho, eu tava falando de coesão, confundi, tá? Eu discuti, falei de coesão há pouco tempo. Mas a coesão também é importante, tá? A coesão é o que faz o texto ficar unido. E a concisão é o que faz ele ser justo, tá? Justinho ali, ó, encaixadinho, nada sobrando, nada faltando, tá? Para compreendermos melhor o que impede a concisão do parágrafo, elencamos coisas que devem ser evitadas na escrita. Vamos ver. Repetição da mesma palavra. Então, olha só, gente. A América Latina é uma região que tem dívidas. Sua dívida externa chega a bilhões de dólares, sendo o Brasil, a Argentina e a Venezuela os principais países que alimentam essa dívida. Como poderíamos fazer isso daqui, gente? Vamos lá, vamos trabalhar juntos. A América Latina é uma região que tem uma dívida externa que chega a bilhões de dólares, certo? Então, a gente cortou isso daqui, ó. A América Latina é uma região que tem uma dívida externa que chega a bilhões de dólares, sendo o Brasil, a Argentina e a Venezuela os principais países que a alimentam. Né? Então, olha só, aqui nós temos um pronome oblíquo, né? Que está aqui retomando essa dívida. Então, esses elementos, né, que são elementos coesivos mesmo, vão ajudar muita gente a ser conciso, né, com o nosso texto. Então, esse tipo de repetição, gente, é completamente fácil, né, de evitar e é completamente desnecessário no seu texto. Vai tirar ponto, né? O corretor não vai curtir, o seu texto não fica legal assim. Então, né? Aprenda essas questões de coesão, né? Fique atento a isso, para que seu texto tenha um ritmo, tá? Para que ele não se repita. Repetição de ideias, olha só. O governo do estado, por meio de planejamento antecipado, decidiu verificar todos os sintomas indicativos de fraude na Previdência. Cada um dos casos serão isoladamente analisados. Gente, se cada um dos casos serão analisados, os casos serão isoladamente analisados. Então, você pode escolher. Eu prefiro os casos, tá? Os casos serão... Nesse caso, a gente vai... Não, a gente pode deixar o isoladamente aqui, tá? Pode ser um aposto. Os casos serão isoladamente analisados. Pronto,
né? Então, esse tipo de repetição completamente desnecessária e só suja o seu texto, tá? Só enche ele de... Você perde espaço, você perde tempo. Repetição da palavra que. Tá, gente? Aqui eram 2 aspasinhas, olha. Os recursos que resultaram dos esforços que a Secretaria de Cultura e Educação despendeu não deveriam ser empregados em matérias que duram pouco. Olha, esse é o tipo de repetição mais difícil de evitar, tá, gente? Olha só, então vamos tentar. Os recursos que resultaram dos esforços da Secretaria de Cultura e Educação, então a gente pode tirar esse verbo, certo? A gente coloca a vírgula aqui de Secretaria de Educação, vírgula, não deveriam ser empregados em matérias que duram pouco. Esse que aqui eu não vou tirar, não, porque nem tem como tirar. Mas olha, eliminamos um, certo? Então, ao invés de usar um verbo aqui, né? A gente pode usar dos esforços da Secretaria de Cultura e Educação. Pronto, né? A gente resolve o problema. Bom, redundância. A repetição desnecessária, gente, redundância, né? Redundância é redundante, as pessoas adoram. Olha, exemplo. Há anos atrás. Não, gente. Anos atrás ou há anos, tá? Manter o mesmo. Manter. Né? Olha só vou riscando aqui as coisas. Manter. Metades. Não metades iguais, tá? Panorama geral, não. Só panorama. Exportar para fora. Não, só exportar. Planos para o futuro. Também não, só planos. Protagonista principal. Não, gente, protagonista. Repetir de novo, só repetir. Cabeça decapitada. Não, só falar aqui, ó, decapitado. Enfim, aqui é só decapitado, né? Foi decapitado, ao invés de falar teve a cabeça decapitada. Planejar antecipadamente, não, só planejar. Surpresa inesperada, só surpresa. Outro que as pessoas adoram, elo de ligação, tá? Não, elo. Ou uma ligação. E agora, uma ambiguidade, né? Ambiguidade também as pessoas amam, olha. Consiste na construção mal estruturada de uma frase, dando margem para mais de um sentido. Gente, esses a gente tem que evitar ao extremo, tá? Olha só, a prefeitura tem procurado aproveitar espaços públicos como estacionamentos para a realização de espetáculos. Percebam, né? A gente não sabe se a prefeitura está aproveitando os estacionamentos para espetáculos ou se os estacionamentos são para as pessoas estacionarem os carros para verem os espetáculos. Olha, a prefeitura tem procurado aproveitar espaços públicos como estacionamentos para a realização de espetáculos. Qual seria um jeito? Vamos ver. Talvez se a gente colocasse 2 vírgulas aqui, ó. Eu acho que, né, ó, aqui. Porque fica, a prefeitura tem procurado aproveitar espaços públicos para a realização de espetáculos, né? Pensando que a gente pode tirar esse aposto. Então, o como estacionamentos, ele fica aqui como? Como uma explicação, né? Um aposto explicativo. Mostrando que um dos lugares, né, que eles têm usado para a realização de espetáculos são estacionamentos, ok? Bom, gente, é isso, a gente fica por aqui.